Procon de São Paulo e Senacom enviam notificação para o Serasa sobre vazamento de dados. O Procon, que é o órgão de proteção ao consumidor de São Paulo, e a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, enviaram uma notificação ao Serasa em conjunto, onde eles pediam explicação sobre o vazamento de dados de mais de 223 milhões de CPFs de brasileiros. O caso foi detectado na última semana depois que um laboratório especializado em segurança digital da startup PSafe descobriu a situação. Vamos aos fatos. A notificação para o Serasa e o vazamento de dados. A Senacom, que mandou a notificação para o Serasa sobre este vazamento de dados, declarou que já realizou a instauração de um procedimento para verificar preliminarmente e analisar também a autoria e a materialidade deste vazamento. A entidade deu um prazo máximo de 15 dias para o Bureau responder aos seus questionamentos que estão contidos no documento. Entre as perguntas enviadas ao Serasa, que devem ser respondidas, temos o seguinte: a instituição reconhece que os dados vazaram de suas bases de dados ou de suas operadoras parceiras? Por quanto tempo tais dados ficaram expostos? Quem teve acesso? Quais dados foram acessados? A Secretaria também questionou o Bureau sobre as medidas aplicadas por eles para aprimorar a segurança da privacidade dos títulos dos brasileiros e também se porventura o Bureau, que seria o Serasa, em algum dos seus serviços oferecidos, conta ou contou com o tratamento, fornecimento ou com a disponibilização de dados. O Procon de São Paulo é outro órgão que está tentando entender o porquê deste vazamento de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, que prevê punições de até 50 milhões de reais, só começa a vigorar neste ano. Mas o Procon tem a liberdade de aplicar as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, que podem chegar até 10 milhões. Além desses dois órgãos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o MPDFT, declarou em nota oficial que também está averiguando e acompanhando o caso. Mas como o caso ainda está em investigação, no momento o órgão ainda não pode se manifestar. O maior vazamento da história brasileira. O vazamento de dados com informações de caráter pessoal de mais de 223 milhões de brasileiros é considerado o maior de todos os tempos. Essas contas foram hackeadas por criminosos digitais como um todo. Os dados das pessoas estão separados por CPF e também são acompanhados de dados de veículos cadastrados no país. Podemos separar esse vazamento em duas partes. Uma delas apresenta vazamento de informações limitadas sobre os CPFs e os veículos dos portadores desses CPFs. Lembrando que essas informações hackeadas circulam livremente na internet. Já o segundo vazamento, que está mais restrito, engloba dados dos benefícios do INSS, assim como programas sociais, escolaridade, score de crédito e renda. Então, diante dessas informações, pedimos que você fique atento e se proteja o máximo que puder. Gostou desse conteúdo? Siga-nos nas redes sociais, curta, comente e compartilhe o material.